Salve, meus queridos irmãos. Bom dia a todos vocês que estão me ouvindo. Que a paz e o amor de Jesus Cristo esteja com todos nós. Então, meus irmãos, vamos a mais esse banquete de amor, com a graça de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos alimentar a nossa alma. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Que assim seja. Meus irmãos, eu estou aqui em Angra, na beira aqui do mar, e passou um avião aqui, não sei se a oração vai sair direitinho para vocês ouvir. Mas tudo bem, vamos lá. Perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei meu irmão? Deverás perdoá-lo não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Aí está uma dessas expressões de Jesus que mais deve atingir a inteligência e falar mais alto ao coração. Confrontem essas palavras de misericórdia com oração tão simples, tão resumida e tão grande em inspirações que Jesus ensina aos seus discípulos e sempre encontrarão o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoará cada ofensa tantas vezes quanto ela lhe for feita. Ensinará a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna invulnerável contra o ataque, os maus procedimentos e as injúrias. Serás manso e humilde de coração, sem jamais medir tua mansidão. Farás, enfim, o que deseja que o Pai Celestial faça por ti. Ele não costuma te perdoar muitas vezes, e acaso contará os números de vezes que seu perdão desce para pagar suas faltas? Escutem, pois, essa resposta de Jesus, e como Pedro, apliquem-na a vocês mesmos. Perdoem, use de indulgência, sejam caridosos, generosos, pródigos até de seu amor. Deem o que o Senhor lhe restituirá. Perdoem, que o Senhor os perdoará. Abaixem-se, que o Senhor os elevará. Humilhem-se, que o Senhor os fará sentar à sua direita. Vão, meus bens amados, estudem e comentem essas palavras que lhe dirijo da parte daquele que, do alto dos esplendores celestes, olha sempre para você e continua com amor a tarefa ingrata que iniciou há 18 séculos. Perdoem, portanto, a seus irmãos como vocês necessitam ser perdoados. Se seus atos pessoalmente os prejudicam, é mais motivo para serem indulgente, pois o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Nenhum merecimento teriam em relevar os erros de seus irmãos, se eles só lhes tiverem causados leve ferimento. Espíritas, jamais esqueçam que, em palavras como em atos, o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vazia. Se vocês se dizem espíritas, sejam, portanto, esqueçam o mal que alguém lhe possa ter causado e só pensem numa coisa, no bem que podem fazer. Aquele que tomou esse caminho não deve se afastar dele, mesmo em pensamento, pois vocês são responsáveis por seus pensamentos, que Deus conhece. Cuidem, portanto, de que sejam desprovidos de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que vai no fundo do coração de cada um. Feliz, portanto, daquele que pode todas as noites adormecer, dizendo: nada tenho contra o meu próximo.
Perdoar os próprios inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar os amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se está melhorando. Perdoem, portanto, meus amigos, a fim de que Deus os perdoe as ofensas. Leve como vão querer que Deus esqueça que cada dia que você tem maior necessidade de indulgência? Ai daqueles que dizem, nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação. Quem sabe, aliás, se, descendo ao fundo de si, não reconhecerão que foram o agressor? Quem sabe se na luta que começa por uma alfinetada e acaba por ruptura, não foram vocês que começaram a dar o primeiro golpe? Se não lhe escapou uma palavra ofensiva, se não usar de toda a moderação necessária, sem dúvida, seu adversário errou ao mostrar-se muito suscetível, mas é uma razão a mais para ser indulgente e para não merecerem a recriminação que lhes dirigem. Admitamos que você foi realmente ofendido em determinada circunstância, mas quem diz que não nos envenenou as coisas por meio de represálias e que não fez degenerar em querela grave o que poderia ter caído facilmente no esquecimento? Se dependesse de você impedir as consequências e não fez, você é culpado. Admitamos finalmente que não tem absolutamente nenhuma recriminação a fazer-se. Só teria mais mérito em mostrar-se clemente. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitos dizem de seu adversário, eu o perdoo, mas interiormente sente-se secreto prazer com o mal que lhe ocorre, dizendo para si mesmo que só tem o que merece. Muitos dizem, perdoo, e acrescentam, mas nunca me reconciliarei com ele, não quero mais vê-lo em toda a minha vida. Será esse o perdão segundo o Evangelho? Não. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que joga um véu sobre o passado. É o único que leva em conta, uma vez que Deus não se satisfaz com a aparência. Ele sonda o fundo do coração e os mais secretos pensamentos. Ninguém se impõe a ele por meio de palavras vãs e simulacros. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Não esqueçam que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Então, meus irmãos, o Evangelho de hoje vem nos falar do perdão. Às vezes, a gente pensa assim, nossa, é muito difícil perdoar uma pessoa que me ofendeu, que me machucou tão profundamente. Então, mais mérito tem aos olhos de Deus quando uma ofensa nos machucou tanto, tanto, e a gente perdoou de coração. Por quê? Perdoar uma pessoa que pisou no seu pé, a pessoa fala, desculpa, me perdoa, tá bem, tudo bem. É fácil. Mas quando machuca mesmo lá o coração, que nos ofende profundamente, maior mérito tem quando a gente perdoa. Então a gente sente uma paz, uma tranquilidade, né, muito grande quando a gente realmente perdoa de coração. Porque se aquela pessoa nos maltratou tanto, a gente perdoou sinceramente, nos libertamos daquele grilhão que nos prendia aquela pessoa. Então vamos seguir em frente com mais conhecimento de nós mesmos. Porque como Jesus disse, quando a gente perdoa uma pessoa, a gente está perdoando a gente mesmo. Então a gente se liberta. A gente segue o nosso caminho em paz. Mas quando alguém nos pede perdão e a gente não perdoa, você me feriu profundamente, a gente vai estar preso àquela pessoa até que a gente aprenda a perdoar de verdade. E se a gente não perdoa, a vida vai sempre trazendo situações parecidas até a gente aprender a perdoar. E às vezes numa vida a gente não aprende não. Às vezes temos que viver muitas e muitas vidas sofrendo muitas situações até que a gente aprende. Porque a vida
está aí para nos ensinar. Cabe a gente aprender. Então, o perdão das ofensas é perdoar a gente mesmo. Então, Jesus veio nos ensinar, através do amor, de perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, cada ofensa. Tem até uma história que o Chico conta, que lá no pé do abacateiro, uma mulher falou com o Chico: quantas vezes que eu devo perdoar o meu marido? Aí ele falou: 70 vezes 7. Assim, mas eu já perdoei tudo isso, então continua perdoando. Aí aquela mulher continuou perdoando. Quando passou pouco tempo, o marido dela desencarnou. Se ela não tivesse perdoado de coração, ela ia ter que continuar reencontrando com aquele homem, até aprender, não só a compreendê-lo, mas ajudá-la a tornar uma pessoa melhor. Então, quando se perdoa de coração, ajuda aquela pessoa a se tornar uma pessoa melhor. Então, aquela mulher venceu a prova dela, porque ela perdoou de verdade. Então, a vida nos ensina a sermos mais clementes, a perdoar com sinceridade. Então, a vida nossa deve ser vivida com tudo aquilo que ela tem para nos ensinar. Vamos errar, vamos aprender, vamos sofrer, vamos ser felizes. Com amor, tudo fica mais fácil. Então, a vida está aí para nos ensinar. Cabe a gente aprender e pensar o que a vida está querendo me ensinar com essa situação. Porque nada não nos acontece sem que Deus permita. Se nós somos muito perseguidos, talvez tenhamos perseguido muito o nosso perseguidor em vida passada. E quando ele nos reencontra, ele pode não lembrar, mas lá na consciência dele está: não gosto dessa pessoa, ela me fez sofrer. E vai nos perseguir, às vezes vai nos caluniar. A gente vai falar: puxa vida, eu sou inocente, ele está me caluniando, inventando mentira. Talvez nessa vida, mas em outras vidas. Porque vivemos muitas e muitas e muitas vidas até aprendermos. E às vezes a gente comete tantos erros numa vida, volta na outra, continua cometendo os mesmos erros, volta na outra, continua cometendo os mesmos erros. Então, quando a gente encontra Jesus e o seu conhecimento, a gente aprende o valor do amor e do perdão. Então, Deus não nos perdoa. Ele não nos perdoa, não. Porque Ele não vê em nós erros. Ele não vê pecado em nós. Ele vê lições que devem ser aprendidas. E Ele nos dá muitas oportunidades de aprender. A cada dia que amanhece, Ele nos doa a vida e a oportunidade de aprender a lição daquele dia. Não é a lição de amanhã, de depois de amanhã, não. A lição daquele dia. O que a vida vai nos trazer hoje? Estamos preparados para aprender? Às vezes, de repente, alguém bate a nossa porta: você está preso. Mas por que eu não fiz nada? Você assassinou fulano. Aí você se desespera se você não tiver em Deus, fé em Deus. Mas se tiver fé, não, eu vou provar a minha inocência. Talvez seja o resgate de vida passada. Ou talvez nessa vida alguém tenha te caluniado, assim como você caluniou o outro em vida passada. Então a gente nunca sabe como que vai ser o nosso dia, a gente nunca sabe como vai ser o nosso amanhã, como vai ser o nosso futuro, como vai ser o nosso desencarne. Então o hoje vai refletir no amanhã. Se hoje eu perdoo alguém de coração, né? Aí a vida vai estar abrandando o meu coração. Porque eu estou seguindo o que Jesus ensinou, o verdadeiro amor, o verdadeiro perdão. Então a maior caridade é o perdão. Perdão é uma grande caridade que nós praticamos com o nosso próximo e conosco mesmo. Devemos nos perdoar nós mesmos, pois nós cometemos muitos erros também. Às vezes tem pessoas que falam: eu não perdoo. Mas se ela for ver em vidas passadas, se ela for relembrar, ela vai pensar assim: puxa vida, eu era um monstro, eu pratiquei tudo isso. Então, às vezes aquela ofensa que as pessoas nos fez até é muito leve, perto do que nós fizemos em vidas passadas. Então o passado passou, nós devemos olhar da agora para frente. Então alguém me ofendeu, eu vou perdoar de verdade, não vou guardar rancor, não vou desejar nenhum mal para aquela pessoa. Porque se você perdoa e continua desejando mal, você não perdoa de coração. Perdoar é esquecer aquela ofensa e seguir em frente.
E perdoar perdoar nós mesmos e nos tornar uma pessoa mais leve, sem sentimentos de culpa. Não adianta se eu não mudar por dentro. Não adianta eu me perdoar, tá bom, eu perdoo isso que eu fiz, eu errei, afinal eu sou um ser humano, eu estou aqui para aprender mesmo. Está aqui para aprender, mas se não aprender de dentro para fora, não vai adiantar falar, eu sinto muito, eu me arrependo. Tem que ser sincero, a mudança tem que ser de dentro para fora. Todos nós cometemos erros, ainda vamos cometer muito, faz parte do nosso aprendizado. Tem lições que a vida ainda não colocou no nosso caminho para a gente aprender. Né? Então, vamos perdoar de verdade, vamos nos perdoar de verdade, sem culpa, mas fazer a mudança de dentro para fora. Então, perdoar nós mesmos é não ficar nos culpando. Puxa vida, eu sou culpado, eu sou culpado, eu sou culpado. Se eu me perdoei, então isso já passou, eu devo esquecer aquilo. A vida vai trazer novas situações para me aprender. Eu posso aprender pelo amor, sendo simples, meigo, como Jesus nos ensinou. Não precisa ser pela dor. Para que eu vou ficar repetindo os mesmos erros para me sofrer cada vez mais? Agora, se eu tenho conhecimento aqui do Evangelho de Jesus, do amor que Ele nos ensinou, da oração do Pai Nosso que Ele nos ensinou, perdoar os nossos inimigos como perdoamos a nós mesmos. Né? Ele nos ensinou isso. Se eu sei todas as suas leis, e eu não praticar, então sim, eu sou muito culpado. Porque eu sei e eu continuo cometendo os mesmos erros. Então, nós trazemos dons de outras vidas, como trazemos defeitos. Então, devemos lutar no dia a dia para ir livrando os nossos defeitos. Porque às vezes em vida passada a gente teve defeitos tão graves, que uma vida só não é capaz de nos mudar. Tipo assim, como a maledicência. Aí às vezes a pessoa vem surda, vem muda para aprender a manter a boca calada e não ficar falando mal dos outros. Isso não quer dizer que a gente não tenha que enxergar o mal, não. Se o mal está ali, a gente tem que enxergar sim. E ver o que a gente pode fazer para mudar aquilo para o bem e não para o mal. Então, estão defeitos tão graves que a gente leva vidas e vidas para melhorar como ser humano, como a depressão. Às vezes, numa vida, a pessoa teve uma depressão tão profunda, e naquela vida não conseguiu vencer, numa outra vida ela vai vir com essa mesma tendência. Se ela não conseguir vencer, ela vai noutra vida vir até que ela vença aquela depressão. Então, a depressão é uma doença da alma. Então, a cada vida é uma oportunidade de aprendizado. Se eu em outra vida fui deprimida, nessa vida eu vou vir ainda com depressão, mas se eu tenho fé em Deus, eu vou vencer a mim mesmo. Eu vou aprender a lição que a vida está me ensinando. Eu tenho todos os motivos do mundo para ser feliz, para ser alegre. Por que essa tristeza? Vou jogar essa tristeza no lixo e deixar lá e não pegar de volta. Então, a paz na consciência é um grande tesouro que encontramos dentro de nós, quando compreendemos que erramos por falta de conhecimento, por ignorância, e buscamos nos bons livros, nos bons ensinamentos de Jesus, e a ouvir a nossa alma. Precisamos aprender a ouvir a nossa alma. O que ela está falando? O que ela está gritando? Eu preciso ser mais simples. Eu preciso deixar o orgulho de lado. Eu preciso ser mais piedoso. Se ouvirmos a nossa alma com o pensamento em Jesus, a gente vai ver realmente que lição nos falta aprender. E com confiança em Jesus, pedindo força, paciência, tolerância para viver a vida com mais amor e sabedoria, com mais perdão, com mais caridade, afabilidade, vamos nos tornar ser melhor. Um dia o nosso mundo, o nosso planeta, vai ser um mundo de paz. Mas essa paz começa dentro de nós, dentro da nossa consciência. Não tem coisa melhor do que à noite você colocar a cabeça no travesseiro e analisar. Como é que foi meu dia? Eu pratiquei todo o bem que podia? Eu pratiquei algum erro? Se eu pratiquei todo bem, que bom, meu Deus, vou poder dormir com a consciência leve. Se eu não deslize, ofendi alguém, eu vou falar, oh meu Deus, me perdoa. Mania que a gente tem que falar, meu Deus, me perdoa, né?
Deus é a nossa consciência, falando para a nossa própria consciência, me perdoa, eu errei, Senhor, abençoa essa pessoa que eu ofendi, que ela possa me perdoar. Hoje não tenho mais condições de ir lá, chegar perto dela e pedir perdão ou pedir desculpa, mas amanhã, quando amanhecer, com a vossa bênção, eu vou chegar a essa pessoa e vou falar, me perdoa ou me desculpa, eu te ofendi, eu não tive esse direito. Então eu peço perdão do fundo do meu coração. Se aquela pessoa é sua amiga, ela vai te perdoar de todo o coração, né? Então, sempre analisar antes de dormir os nossos atos, sempre analisar nossas vidas e pensar, deixa eu ver, desde o meu entendimento até hoje, o que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado. Eu tenho melhorado como ser humano ou eu tenho piorado? Então, analisar nossas vidas, nossos atos, vai nos dar uma ideia. Nossa, graças a Deus melhorei muito. Há 20 anos atrás eu não seria capaz de perdoar uma ofensa, mas hoje eu já sou. Graças a Deus eu dei um passo a mais, eu dei uma subida, um degrau a mais no meu aprendizado, na minha aproximação de Deus. Então, mostrar que estamos melhorando quando a gente perdoa de verdade. Isso mostra que nós estamos melhorando. Então, nunca perdoar só da boca para fora, porque Deus sabe o que vai no nosso pensamento, Deus sabe o que vai no nosso coração. Nós, meus irmãos, sofremos naquilo que nós mais pecamos. Deus não castiga ninguém. O remorso, quando a gente comete um erro muito grande, a gente fica com remorso muito grande. Então, o remorso não faz a gente melhorar como ser humano. Ele nos leva mais, cada vez mais para a escuridão. E quando esse remorso, a gente atrai inimigos de vida passada, aquele cutucando, você é culpado, você é culpado, você é culpado. Então, por isso nós devemos, sim, perdoar nós mesmos de coração. Porque assim esse karma vai ficar lá no passado. E vamos seguir em frente. Então, enquanto a gente não perdoa de verdade, aquele karma fica ali, eu sou culpado, eu sou culpado, eu sou culpado. Então, vamos nos perdoar, porque na escuridão não podemos ficar. Se a gente quer evoluir como ser humano, a gente não deve ficar na escuridão. A gente deve cada vez mais pôr luz nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, no nosso falar. Que assim vamos estar vigilantes para nos tornarmos seres melhores e não pecar mais, como Jesus falou. Vai e não pecas mais. Então, meus irmãos, a nossa consciência vai sempre nos mostrar o que a gente fez de errado, porque ela é Deus dentro da gente, cada gente analisar. Então, o verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que não julga o ato do outro, que não julga o passado do outro. O outro errou? Errou. Nós também erramos, talvez até pior do que aquela pessoa. Então, não vamos ficar apontando o dedo nem criticando. Às vezes a gente fala para desabafar. Ah, fulano fez isso comigo, ou fez isso com meu filho querido, ou com meu marido, ou com minha esposa, ou com um amigo. Então eu fico muito sentido com isso. Mas vamos compreender que aquela pessoa que errou, cometeu às vezes um ato tão grave, errou por falta de conhecimento, por ignorância, que talvez se ela conhecesse realmente, profundamente, o que o Espiritismo vem nos ensinar, talvez ela não tivesse cometido aquele ato. Então, devemos ser benevolentes com os erros das pessoas. Se a gente procurar ensinar aquela pessoa, ajudar aquela pessoa a se tornar uma pessoa melhor, vamos ajudar. Então, o perdão é uma das maneiras da gente mostrar, através de atitudes, não de palavra, que a gente não guardou rancor daquela pessoa. Mostrar a benevolência, mostrar ela a maneira certa. Quem sabe assim, com boa vontade daquela pessoa, ela vai melhorar como ser humano. O pior criminoso pode se tornar um bom cristão. Se a gente der uma oportunidade dele aprender, de levar o conhecimento para ele, né? Então, quando a dor, o sofrimento nos atingir, meus irmãos, não vamos nos revoltar. Podemos estar colhendo o que uma vez plantamos em vida passada, ou pode ser uma prova que nós pedimos para passar, para evoluirmos mais rápido, porque a dor é uma forma de evoluirmos mais rápido. Que aí a gente lembra de Deus, lembra da misericórdia. Quando a gente está muito feliz, a gente nem sequer lembra de Deus, né? Então é pensar que eu estou tomando remédio amargo para curar minha alma que está muito doente. E antes,
quando for pedir a Deus para curar nosso corpo, vamos pedir a Ele que cure primeiro a nossa alma, que é a doença da alma que afeta nossos pensamentos, nossas atitudes, nossa maneira de agir e que nos faz sofrer. Então vamos curar a nossa alma. Então a dor é um remédio que muitas vezes em vidas antes de reencarnar a gente pediu a Deus: oh meu Deus, eu cometi tantos erros, eu quero nascer com câncer, daquele câncer que faz sofrer muito, para me aprender a ser mais tolerante, mais paciente e através da dor limpar minha alma que está tão suja. Aí a gente vem com aquela doença tão dolorida. Aí tem gente que fala: oh meu Deus, joguei pedra na cruz, Deus está me castigando, Deus não está te castigando. Deus não castiga ninguém. Tudo que acontece conosco aqui na terra, nós pedimos para passar. Não é Deus nem as outras pessoas que nos castigam. São provas que nós pedimos para passar. E se a gente vence esse câncer tão doloroso, as dificuldades da vida, com fé e com confiança, a gente está se elevando espiritualmente, está curando a nossa alma. Que enquanto nós estivermos com a nossa alma doente, nós vamos estar cometendo erros. Quando a nossa alma estiver realmente curada, nós estivermos com as duas asas abertas, a espiritual e a moral, nós vamos ser espíritos mais iluminados. Então vamos sofrer menos, vamos poder vir na Terra em missão, como Chico Xavier. Isso não quer dizer que nós vamos sofrer. Então, meus irmãos, fiquem na paz de Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês, iluminando a vida, o pensar, o sentir e o falar. Então, queridos irmãos, que a misericórdia divina envolva os seus lares, seus familiares, com muita paz, com muita luz, que possamos lembrar de orar por todos os nossos irmãos do mundo inteiro, para o fim da guerra, para que a paz e o amor de Jesus Cristo reine em cada coração, especialmente em nossos corações, que podemos seguir com fé e confiança tudo aquilo que Jesus nos ensinou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Fiquem na paz de Jesus, que assim seja, graças a Deus.